Olá, estamos de volta agora para apresentar a terceira aula acerca da teontologia, que, conforme a aula anterior, nós já aqui definimos que é o estudo de Deus, o estudo da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, nesta aula, nós estaremos estudando acerca da única e verdadeira pessoa divina, ou seja, o único e verdadeiro Deus. A partir de então, nós estaremos aqui convidando você para nos acompanhar na leitura de um texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 20 a 23. Eu estou com meus apontamentos e, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, não há por que não. Então, em Romanos, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesquecíveis. O versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o apóstolo Paulo está tecendo aqui um comentário rápido acerca da natureza humana. E no versículo 23 ele diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aí está, portanto, uma designação acerca do homem que se distanciou de Deus e procurou, em vez de buscar a divindade ou a pessoa do único ser verdadeiro, ele adentrou por outros caminhos buscando outras fontes para que pudesse adorar. Eis porque o salmista, no Salmo de número 135, versículo 15 ao 18, ele diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem respiro. Aliás, nem há respiro na sua boca. E aí, o salmista prossegue na sua exposição acerca de Deus. Então, nós encontramos aí uma postura da raça humana em se afastar de um Deus verdadeiro. Como o nosso estudo é teontologia, o estudo de Deus, e não a apostasia, e não uma apologética acerca dessa pessoa divina, nós vamos seguir essa linha de raciocínio comentando acerca da existência de Deus. E para começarmos a falar dessa existência de Deus, que o homem virou as costas para ela, a gente já encontra ali, logo no comecinho do livro de Moisés, chamado Gênesis, nós encontramos Moisés já apresentando Deus e não procurando provar a sua existência. Então, Deus não é apresentado de maneira que a sua existência venha a ser provada porque alguém se levantou para isso. Não. Moisés, quando escreve lá no primeiro versículo da Bíblia, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico nós leríamos assim: Reshit bara et Elohim Shamaim et Eretz.
no princípio criou Deus. Ora, não há uma apresentação de Moisés dizendo, olha, Deus é provado a sua existência porque ele no princípio criou. Não, não. Ele começa a afirmar, no princípio, no Reshit, ele já criou. Aí criou bara, ele criou. Deus aí é Elohim, Shamaim, etc. Então criou os céus e criou a terra. Embora nós encontremos também no Salmo 14, aqui na minha anotação, nós encontramos aqui no Salmo 14, versículo 1, uma postura daqueles que não aceitam a existência desse Deus. Então ele diz no Salmo 14, versículo 1, não há Deus. Mas no Salmo 19, versículo 1, fora a Bíblia, o salmista diz, os céus manifestam a glória de Deus. Enquanto o Nécio diz no coração não há Deus, o salmista diz que os próprios céus manifestam a glória de Deus. Então, quando Moisés escreve aquilo que nós conhecemos de chamar, ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós temos, a partir de agora, queremos colocar aqui algumas evidências racionais da pessoa de Deus. Evidências racionais. Não vamos começar por evidências bíblicas, isso faremos depois. Mas vamos pegar aqui alguns teóricos, vamos pegar aqui alguns filósofos, vamos tomar aqui alguns pensadores que formularam, do ponto de vista filosófico, a prova da existência de Deus. Então, se diz da prova racional da existência de Deus. E para isso, vários argumentos foram apresentados. E o primeiro argumento aqui em nossas anotações é o argumento ontológico. Ontológico. É o argumento de que, uma vez que o homem tem imanente a ideia de uma divindade, e onde quer que ele esteja, mesmo sem o conhecimento, sem contato com qualquer que seja a religião, sem um contato divino, este homem, ele tem em si esta ideia de que existe uma divindade. Eis porque justificam alguns comentaristas vários povos de etnias diferentes, de forma diferente, enfim, povos diferentes. Todos eles têm consigo uma religião. Todos eles procuram buscar a Deus de uma certa forma. Então isso aí é um argumento que eles chamam de argumento ontológico. Existe um outro argumento, que esse foi também apresentado por Immanuel Kant. Ele diz que tudo que existe no mundo deve ter uma causa primária. Nada existe sem que tenha passado por uma causa primária. Se existe uma causa primária, segundo Emmanuel, existe, portanto, um agente único desta causa. Se existe um equilíbrio no resultado desta causa, portanto, existe alguém que equilibra a causa e que, por outro lado, ele harmoniza o resultado desta ação. E ele atribui que esse ser não pode ser outro senão Deus. Existe, portanto, após o argumento cosmológico, existe o argumento teleológico, que é o argumento, segundo esse argumento, o universo, caracterizado por uma ordem e organização útil, ele tem uma causa inteligente e livre. Portanto, segundo esse argumento teleológico, o universo tem, além de ter tido uma causa, ele teve uma causa inteligente e livre. Ora, segundo o Salmo 94, versículo 9,
está escrito assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Olha, se o ouvido está formado, se o olho vê, se a boca fala, segundo esse argumento, porventura, não há alguém por trás de tudo isso? Esse alguém por trás desse pensamento nada mais é do que a pessoa de Deus. O outro argumento é o argumento que eles nomeiam aqui de argumento moral. Segundo Immanuel Kant, esse argumento moral, ele parte do raciocínio de que existe um legislador, um supremo legislador, existe um juiz, e existe uma moral impressa no mundo e dentre os homens. Eis porque, segundo esse argumento, os homens não se eliminam, não se exterminam, porque, queira ou não, há entre os homens um senso, uma responsabilidade de justiça. Existe uma moralidade, por pior que seja a humanidade, por mais depravada que ela esteja, ainda existe um senso de justiça. Ainda existe um equilíbrio entre o certo e o errado. Por menor ou por menos que alguém conheça a Deus, ele tem resquícios entre o que é certo e o que é errado. E esse argumento aponta para a existência de um ser superior, um ser divino, um justo, alguém que legisla sobre tudo e sobre todos. O outro argumento que nós encontramos, o quinto desses argumentos aqui, é o argumento histórico. Dentre eles, a natureza como o homem se apresenta e busca a Deus de forma diferente. Isto posto, estes argumentos, que são só argumentos humanos. Na realidade, aquele que crê pela fé que Deus existe, ele não busca a Deus a partir desses argumentos. Ele busca a Deus pela sua revelação e pela revelação bíblica e pela revelação espiritual, enfim, por todas as revelações que Deus disponibilizou. Encerramos assim esta aula de número 3, embora ela tenha sido mais sintética do que as outras duas, onde nós apresentamos os argumentos. Mas eu gostaria que o aluno buscasse mais detalhes, tanto em nosso texto, quanto em outros textos acerca dos argumentos da existência de Deus, onde você busca cada um e, com certeza, você vai desenvolver um conhecimento melhor. E agora, vamos aguardar o momento da aula 4. Muito obrigado por enquanto, um abraço, bom estudo para você. Até a próxima aula.